vocês. Fala, família da Natação Criativa! Hoje estamos presentes para mais um podcast e hoje é um podcast diferente. 43 pessoas escreveram um livro, Paçoca. Que história que é essa? Explica aí. Primeiro vai ser o maior podcast da natação. Uma salva de palmas. São autores de todo o Brasil, na qual nós reunimos em 2 obras neste ano 2022, primeiro semestre e segundo semestre. São mais de 80 autores, na qual cada um com o seu melhor tema, com a sua melhor experiência, traz ao livro aí aos 2 livros que já são best-sellers, são os mais vendidos em natação em 2022 no Brasil. E aí a nossa contribuição sempre é com que o livro chegue na casa dos profissionais aquáticos, fazendo com que cada texto possa ter um sentido para quem lê. O nosso foco sempre é o leitor e aos alunos desse leitor. Paçoca, você fez o podcast comigo, você falou que o seu podcast ia ser o mais demorado. Sim. Agora vamos para o segundo mais demorado. Vamos ao segundo, porque pela minha gagueira e aos meus amigos. Deixa eu ligar isso, né? Então a gente vai fazer uma dinâmica diferente, a gente vai lançar aqui um bate-papo. Quem se sentir aí seguro para responder, a gente vai. E ninguém sabe o que a gente vai perguntar, isso é o melhor. Então, para ver se eles são especialistas mesmo. Não tem perguntas combinadas. Nada. E não sabemos se chegaremos até o final. Eu queria saber de vocês, o que vocês acham da relação pai e professor? Como vocês se enxergam? Ele é um aliado, ele é um dificultador? Eu tenho que ter ele na borda da piscina, eu tenho que ter que estar lá no vidro, eu nem tenho que estar lá presente na minha aula aí. O que vocês acham dessa relação? Quem vai? A relação, posso falar? Stephanie Leilson, São Luís do Maranhão, né? Sou proprietário do Pratique Aqua. E lá a nossa proposta é justamente essa, trazer o pai e a mãe, né, o responsável, para próximo da gente, porque a gente precisa aliar o nosso trabalho com as perspectivas e expectativas dos pais. E o pai trazendo essa conversa, né, esse feedback para a gente consegue alinhar muito mais o nosso trabalho com os objetivos traçados de curto, médio e longo prazo que a família deseja, assim como a criança quer e como nós, professores, queremos que ela evolua. E o pai estando perto lá, conduzindo com a gente também, a gente consegue devolver para ele aquilo que a criança aprendeu. E atrai mais o pai para que ele continue com a gente, acaba criando uma fidelidade, uma certa fidelidade. Eu adorei a sua fala nessa relação da expectativa. Eu sempre vou nessa visão da gestão. Meu nome é Geraldo Hoffman, imenso prazer. Trabalho com gestão, consultoria e mentoria em São Paulo. Eu vou agregar mais conteúdo aqui. Quando você se trata justamente dessa expectativa dos pais, e a expectativa que a empresa tem em gerar um bom serviço, em criar uma experiência boa e, melhor ainda, antecipar cada processo. Tudo que é antecipado, a gente consegue diminuir os erros e justamente gerar uma experiência ótima e trazer o pai para perto da gente. Quantas aulas acontecem na operação, no Brasil afora, que os pais estão do vidro para trás, ou eles podem até estar no espaço da piscina, mas a cabeça está em qualquer outro lugar. E o celular junto, né? Então, trazer esse pai para dentro das nossas unidades, gerando essa expectativa, essa experiência, e se planejando ao máximo, criando cada método E aí, específico. então vocês concordam, cada um com a sua cidade, né, com a sua região, que em cima dessas falas a gente precisa aprimorar essa anamnese de entrada, esse reconhecimento do aluno de entrada, porque eu vejo na prática que dificilmente o professor terá acesso a essas expectativas. Então assim, geralmente eu só sei dela quando o aluno sai da academia, né? Então talvez como uma primeira dica seria que cada escola, né, tivesse essa expectativa de uma forma um pouco mais clara, trazendo aos professores, até mesmo para ter uma ferramenta de aderência e principalmente de confiança com os pais. Eu acho que isso é fundamental. Justamente sou Jadner, Natal, trabalho com a natação terapêutica em clínicas, e é justamente isso, né? Aliar tanto os pais, né, os responsáveis, mães, com nós, professores, para a gente falar a mesma linguagem, né? E não o professor falando de uma forma e o pai fala de outra e a criança fica ali sem entender quem é que eu vou ouvir, né? E saber que o que o professor fala ali, o pai, ele consegue levar aquilo até em casa, né? E dar o prosseguimento lá, né? Seja em qualquer esporte, né, na verdade, e na natação principalmente. Né?
pegando essa dica do Paçoca, a pergunta fica para vocês que estão assistindo. Que expectativa vocês geram na aula de vocês? Ou como que vocês trazem esse pai, conforme a gente está comentando, para a aula? O Paçoca trouxe essa dica e fica também uma vírgula. Quais processos vocês utilizam para isso? Existe o pré-aula e o pós-aula. Como vocês trabalham dessa forma? Então, unindo a dica com as vivências aqui, e é para vocês pensarem, e tem lugar para comentar? Tem, né? Tem. Comente no vídeo. Deixa seu clique. Deixa seu comentário. E falando sobre processo, acho que muitos falaram a palavra processo. Então, como explicar esse processo para o pai? O pai tem a criança de 3 anos, ele leva para natação e a expectativa dele é que ele vai nadar crawl. Mas a criança não vai nadar crawl com 3 anos. Tem um processo para ele ter esse aprendizado de crawl. Só que o pai, ele assiste flashes à sua aula hoje em dia. Ele fica lá no celular, ele levanta 3 vezes a cabeça e ele acha que viu a aula inteira. Então, como eu vou conseguir entregar e explicar esse processo para o pai no dia a dia da aula? Como vocês conseguem ou não conseguem fazer isso? Na verdade, todo o processo gera informação. Meu nome é Aline Santos, eu sou de São Luís do Maranhão. Eu trabalho na Ativa Baby e dou aula de personal também. Todas as vezes que a gente vai nesse processo de adaptação da criança na piscina, é necessária informação com os pais, seja ela antes ou depois, e dar continuidade nesse processo de informação com o pai, de dar o feedback para o pai. Porque às vezes o pai realmente está ali ligado nos afazeres dele, acha que a gente está fazendo qualquer coisa, porque vê flashes da nossa aula, e não sabe nem o que a gente está fazendo. E o que a gente sabe, a gente puxa para o lúdico, e eles acham que a gente está só fazendo brincadeira e que a gente não está fazendo um trabalho sério. E não sabe que o brincar também é coisa séria, faz parte do planejamento daquela aula. E tem todo o processo. E tem crianças de 3 anos que nem, dependendo da vivência com ela com piscina, com água, tem medo, tem socialização, que tem criança que não tem socialização nenhuma. Então, cada caso é um caso e a gente precisa dessas informações para os pais, para eles saberem que aquilo que ele está passando no processo, cada etapa daquele processo. E aí, ele sabendo, ele vai dar mais credibilidade para o profissional que está ali, porque ele vai saber o que a gente está fazendo. Uma coisa que geralmente, Hilda Maria, Marabá, Pará, uma coisa que geralmente eu gosto de fazer nas aulas, né, é no início, quando o pai chega, eu vou com ele, né, pergunto como é que é, se já teve vivências e práticas aquáticas, e já aviso para ele, pergunto o que ele quer daquela criança, daquelas aulas, e já informo, olha, a gente vai por esse caminho, vai ter muita brincadeira e não é brincadeira solta, não é brincadeira por brincar. É brincadeira com objetivo, com foco, tudo certinho. E quando, né, a gente for trabalhar visando o que a senhora quer, né, com esse filho, a gente não pode colocar um prazo, a gente vai aos poucos, gradual. Acontece de ter regressos, acontece de ter os progressos muito mais rápido do que a gente imaginava. Eu sempre gosto de conversar de uma maneira simples para os pais entenderem, porque, né, a gente não está falando ali com profissionais, nem sempre com profissionais da área. E eu explico de uma maneira bem simples. Eu chego para ele e falo, ó, como é que é? Vamos lá, me explica o que tu quer com o aluno, que eu vou te explicar como é que vai funcionar. Básico e simples. Eles entendem de tal maneira que não ficam ali em cima, sabe? Graças a Deus. Eu acho que tem um termo legal que é joga as cartas na mesa. Tem que jogar as cartas na mesa. Se antecipar. Ó, para isso aqui vou demorar 10 meses, 12 meses, 8 meses. Para isso eu preciso que você seja sírio. Então assim, o processo para mim é jogar as cartas na mesa. E aí se cumpre um combinado entre as 3 partes, né? O educador / escola, os pais / responsáveis e a criança também, que eu acho que é o foco, né? Estou pegando o que o pessoal está falando, né? Meu nome é Roberto Alexandre, sou professor e proprietário do Complexo AquaRC em Pernambuco. E o interessante também, às vezes, que nós, como todos os colegas aqui, eu acho que deve ser interessante também convidar para fazer uma aula experimental, entendeu? Que passa também, eles passam a ter o conhecimento, né? Em entrar na piscina, também a felicidade do filho em fazer, o prazer que tem. Então isso é muito importante também. E o profissional, para ele poder jogar as cartas na mesa de forma eficiente, ele precisa saber o que está falando.
ler, estudar, se preparar, estar com as A parte pessoas. pedagógica. Isso, o administrador não vai saber o que falar para o pai. Às vezes ele fica preso porque ele não sabe o que dizer. Vai ter como é que serve isso e como é isso. E às vezes ele fica... Falta de preparo, né? Ele tem que estar preparado realmente para isso. E você falando do preparo, a gente está aqui no CBEA, o maior evento do Nordeste, ou um dos maiores eventos do Nordeste, com 200 professores. Mas quantos professores tem no Nordeste de natação? Quantos não poderiam estar aqui? Então, Muito mais. então você traz essa necessidade, mas e na realidade, né? Quantos têm essa formação? E por isso que vocês se destacaram e vocês são autores desse livro, né? Vocês buscam essa informação constante. E a gente teve aí a levantada de bola aí da Aline, que falou um pouco do brincar. Então, e aí o brincar? Até quando eu posso brincar com essa criança? Que é muito nítido, eu brinco ali nas primeiras fases, na primeira infância, mas até que faixa etária eu posso brincar? O que vocês acreditam? O brincar ele é pra sempre. Adultos gostam de E brincar, não tem faixa crianças. etária específica, né? Mais ainda, o que acontece, até pegando a fala já que tu falou que a gente está aqui no CBEA, né? Pegando a fala da Renata, a gente só vai ressignificar o que é aquele brincar para aquela faixa etária conforme a criança vai, né, passando, a maturação vai mudando, o entendimento. Isso é brincadeira de criança, coloca algo novo, algo desafiador e vai sempre incrementando, buscando o objetivo, né, explicando para a criança uma coisa que eu gosto muito de fazer para ele. Eu faço a brincadeira ou explico antes ou depois, sento na borda lá, galera, o que vocês acham que isso aqui ensinou para vocês? Eles começam a falar, eles amam. Depois eu vou explicar, vocês estão buscando isso, eu quero que vocês alcancem isso e vou sempre junto com eles entendendo o que eu estou fazendo. Tem uma trend no TikTok essa semana que é assim, quando eu morrer e alguém falar no meu velório, vem brincar e eu não levantar, é porque aí eu fui. Só dando continuidade à fala de Hilda, não é só o brincar, né? Porque quando a gente fala o brincar, a gente sempre tem que especificar que não é o brincar. Através da brincadeira, que é o lúdico, que é o que a gente trabalha com a criança, tem sempre a real intenção, tem sempre o motivo daquela atividade. Na realidade, não é brincadeira, é uma atividade, né? Esqueci de me apresentar. Meu nome é Rayane, eu sou de Pernambuco, Limoeiro, e trabalho no estudo horário livre, tá? Então, não é só o brincar, é a parte lúdica da aula. A gente tem um propósito, tem um objetivo, e com essa parte lúdica que a gente faz a brincadeira. Então, para a criança, ela está aprendendo com a brincadeira, aprendendo brincando. Mas não é só brincadeira, tá? Tem sim um real propósito ali naquela atividade. Até voltar a estimular, né, a criança. Eu lembrei agora, justamente, numa das clínicas que eu atendo, tem o professor Gabriel também que trabalha comigo. E aí, trabalhando com criança com autismo, o paciente, né, com 12 anos de idade, já bem grande, ele quase do meu tamanho, e aí ele não queria mais estar fazendo aquelas atividades ali que eu passava, e ele estava, e eu ouvia, né, a expressão, e aí eu perguntei, o que você quer fazer hoje? Aí ele falou, quero brincar. Aí eu, a gente às vezes brinca aqui, né, mas então não está sendo a brincadeira que ele quer. Aí eu falei, você quer brincar de quê? Aí ele falou assim, vôlei. Aí eu falei, agora. A gente jogou lá, não tinha rede, nada, a gente adaptou, né? Pegou aquela varinha lá para pegar, né, na piscina, né, para limpar, e a gente colocou de uma ponta a outra, tem uma grade, a rodinha da piscina, pegou a bola, o terapeuta, assistente terapeuta dele, o AT, entrou também, e aí foi. Eu e Gabriel de um lado, o AT e ele do outro, e a gente começou a jogar, e aí foi sucesso, e ele voltou, né, aquele encanto de, eu quero, então... o brincar, ele não tem a idade, né? E não tem se a criança é típica ou atípica, né? E sempre a brincadeira, né? O lúdico sempre vai estar presente. E eu acho importante também conhecer a criança através da criança, ou então também os pais, né? Através dos pais, perguntar o que a criança gosta, o que ela gosta de fazer fora da aula, dos personagens que ela gosta. Porque aí começa a introduzir dentro da aula, né? E começa a montar atividades que vai familiarizar e ser satisfatório para a criança também, né? Bota adaptado de acordo com a idade dela, faixa etária, e uma coisa que ela gosta também, personagem, uma aula temática, algo assim que motive a Vocês criança. me fizeram pensar agora e eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Vocês me fizeram pensar. Então, brincar é um processo, que a gente veio falando esse tempo todo, ou brincar é o objetivo final?
Porque eu vi várias estratégias dinâmicas processo. diferentes. Se mistura. É o processo para o objetivo final daquilo que você quer. Exato. E o processo é o brincar. E o processo Eu acho que é o a gente brincar. pode olhar por vários prismas. Porque se nós olharmos na etimologia da palavra, brincar é a forma como eu me relaciono com o meu mundo. Exato. E isso não é processo, é como eu me relaciono com o meu mundo. Né? Se eu olhar, por exemplo, a Kishimoto, ela vai trazer sobre o brincar como um jogo educativo. Ou seja, aí como um processo. Eu vejo que na natação, ela pode ser e deve ser muito utilizada como meio para potencializar as competências aquáticas, as ações vinculadas à natação. Então, por este motivo, eu sou contra os 5 minutos finais de aula. Porque os 5 minutos finais de aula, a criança não entende que ela ali, de uma forma prazerosa, lúdica e brincante, ela passa pelo processo de aprendizagem. Agora, se tu fez a pergunta, eu também quero fazer. Eu tenho pouca experiência com personal aquático. Eu tive, mas 15 anos atrás, trabalhei por 5 anos. Mas quando a gente fala do brincar, geralmente a gente vê na imagem 5, 6 crianças na aula trocando ideia. Aí para quem trabalha com personal aqui, como que funciona essa brincadeira quando você está no 1 a 1? Como se organiza isso? É da mesma forma? Não é? Como é? O que vocês fazem no mundo do século XXI? O professor brincando com a criança, né? Isso. A gente se dispõe com o aluno. Então o Exato. aluno ele não faz aula, a gente faz a aula com ele. Junto com a criança. Essa interação é maior, né? Vira muito maior. E acaba acontecendo, não sei no caso de vocês, mas quando é condomínio ou casa de criança que tem mais de um irmão, a outra criança que está na casa, no condomínio, interage. É uma segunda oportunidade de uma outra, né, mais um aluno, e acaba que, pelo menos eu não consigo chegar para dar aula no condomínio, tem outra criança ali, eu não consigo não envolver a outra criança. Não consigo, tem que... E aí, fulano, como é que tá? Como é teu nome? Bora, o que tu tá querendo fazer? Vamos aqui? Depois, no final, eu converso, explico, ó, que é uma aulinha e tal, mas não consigo isolar. Não vem pra cá, é aula. Porque, né, é criança, tem todo um registro. Pode fazer também uma aula diferente, ó. Próxima aula a gente vai fazer uma aula diferente. Chama um amiguinho seu da escola, um parente, um primo, traz e vamos nadar junto. Exatamente. E aí coloca outras crianças também do ciclo daquela pessoa, né? Do ciclo que ela convive. Trazendo a Renata, sou entrevistada, no final não consigo fazer. Inclusive eu me apresentei também, né? Renata de São Luís do Maranhão. Ativa Baby. Pratique água também. Pratique água. Então, uma estratégia que eu gosto de utilizar muito, eu utilizo muito jogos com eles. E na hora que eles fazem os jogos, é difícil eles começarem a entender as regras. Geralmente, quando acaba o jogo, ele entendeu a regra. E eu costumo fazer 2, 3, às vezes 4 aulas esses jogos. E quando tem uma aula temática, Dia das Crianças, Páscoa, aí eu peço para ele trazer alguns amigos. Eu falo, escolhe o jogo que você mais gosta. Aí ele vai trazer o jogo e geralmente ele vai ganhar aquele jogo porque ele já fez antes. E o amigo novo ainda não fez, ele está entendendo as regras. E ele vai se sentir importante e o amigo vai gostar da aula. Ele vai querer fazer essa aula. E geralmente eu trago vou conquistando os alunos do condomínio, assim vai aumentando a minha carteira. Porque eu vou satisfazer o meu aluno que eu já estou dando aula e vou satisfazer o outro que ele vai ver uma aula completamente diferente e ele vai curtir brincar porque os dois são amigos. Ele já tem esse vínculo fora da piscina, então é muito mais fácil trazer. E eu sinto essa dificuldade que o Paçoca falou, porque eu trabalhava num clube que eu tinha um número muito alto de crianças, e os meus jogos são para número alto de crianças. E é difícil na hora que eu jogo como 1 a 1. E por isso que eu começo a chamar as pessoas, porque os meus jogos são jogos para ir, são jogos também para palestra, para cursos, então são coisas grandes. Eu sinto essa dificuldade no dia a dia. Vamos lançar um desafio. Bora. Tu vai colocar aqui no comentário. Você vai apresentar uma brincadeira, um jogo que você faz, que você gosta, que a sua turma gosta, pra gente criar uma comunidade nesse podcast de compartilhamento de conhecimento. E até o nome do livro, trazer as vivências e práticas aquáticas aqui no nosso vídeo. Então, comenta aí. E um comentário que foi levantado também foi sobre o autismo, o espectro do autismo. E aí eu queria de vocês aí, como fazer essa inclusão no dia a dia da aula? Então, a gente está tendo um aumento dos casos, não só aumento de aumento dos diagnósticos. Quem não deu aula para um aluno deficiente ou com algum espectro
vai dar nos próximos 2 anos, então não tem como fugir. E como fazer essa inclusão desse aluno no dia a dia? Essa inclusão, ela perpassa por um contexto também de estar com a família, né? E quando você vem de uma interdisciplinaridade, transdisciplinaridade com os profissionais que atendem essa criança. Uma criança com autismo, normalmente, na maioria dos casos, ela é atendida por psicólogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, e nós, professores de natação, professores de educação física, precisamos estar aptos a conversar com esses profissionais, porque a gente precisa dessa informação, entender os processos, entender o que acontece com aquela criança, e o pai traz a informação dele e a gente consegue montar um plano, um programa de treino para esta criança. E a partir daí a gente começa a incluir ela dentro de um grupo de crianças que pode ser também com autismo ou sem autismo, e aí ela começa a ganhar aquele formato, né, da inclusão, não só integrada, mas incluída, a partir de um programa que tu montou específico para que ela consiga alcançar o que aquelas crianças também fazem. Até por conta, a depender do grau, né, você pode também fazer de uma aula experimental uma iniciação para depois você fazer uma inclusão. Você avalia, né? Exatamente. Então, tudo. Então, por isso que a importância da. Justamente para isso, né? Porque já chegaram para mim, Lu Oliveira de Sobral, Ceará. Muitos pais buscam a natação e chegam para mim dizendo isso, porque eu queria incluir meu filho em uma atividade e queria que ele interagisse com outras pessoas, que ele já é muito excluído. E aí vai para o individual. Mas em algum momento ele pede que tenha essa interação entre outras crianças que eles já são muito colocados à margem. E aí o pai chega e diz, eu quero a natação, mas eu quero que ele seja integrado com outras crianças, que é o que eu sinto falta. Veja só na fala da Lu, tem uma coisa que eu pensei aqui. Algumas modalidades esportivas, o jogador tem muita dependência do outro. Né? Num time de basquete ali, todos precisam estar sincronizados. Talvez essa criança com deficiência, nessa situação, talvez ela acabe sendo exposta. Na natação isso não acontece, porque cada um tem a sua potencialidade e a forma como faz. Então vejam como o modo que a natação acontece, ela já inclui. Porque eu dependo menos do outro. Nos outros esportes, a maioria deles, eu dependo mais do outro. Então a natação ela se torna muito interessante na visão do pai também, nessa concepção de que, opa, eu acho que eu posso potencializar ali as competências que o meu filho tem e que vai oferecer logo à frente, né? A dificuldade maior no com autismo é justamente a socialização. Então, a habilidade social ele precisa aprender não só na nossa piscina, mas fora, bem de lá também. E quando você trabalha a habilidade social, você precisa entender que a falta de habilidade social é às vezes falta de comunicação. Então, ele não comunica. Então, o profissional de natação ele precisa saber que habilidades iniciais ele precisa passar para essa criança para que ele saia daquele momento para inicialmente, no grau de esporte 3 ou grau de esporte 2, que ele precisa de grupo. Mas ele chegou, ele já tem habilidade social, não precisa ficar 1 para 1, já entra no grupo, já começa a se incluir. Então, a nossa proposta como profissional, assim, eu vejo por esse lado, por atender mais de 60 crianças com autismo, é não trabalhar 1 para 1, só se for necessário. É já tentar incluir já no grupo. A fala de vocês é muito rica, eu aprendo demais aqui, cada vez mais. E trazendo essa questão desse tema muito importante, queria puxar meu amigo para falar comigo também, dessa questão do atender, de trazer para 1 para 1 ou para a aula coletiva. Vamos sair um pouco, saindo da piscina e olhando de fora. Né? Tem uma frase que eu uso que é: quem vive o negócio entende os processos. Então vamos viver o nosso negócio. Será que as academias estão prontas para atender todos? Será que o personal está pronto para atender todos? Você, por isso que eu chamei para falar, que você é especialista nisso. Como que é essa relação do espaço estar preparado para atender? Ou o processo de venda ser preparado para trazer o professor, o espaço como um todo? Pronto, e aí a gente vem lá daquilo que a gente estava falando dos pais, né? O ajuste, né? A gente volta lá para aquela primeira pergunta. Porque como, né, nosso grande aí, Stefan Leis falou aí, você precisa ver o todo da criança, né? Ali, se os terapeutas, a criança ela é atendida por fono, psicólogo, TO, né? E aí, agora vai para natação. Mas é educação física. E da educação física é terapeuta?
e pode trabalhar. Não é só academia, não é futebol. Não, peraí. Justamente você vai atrás de professores que estão capacitados, né, com isso. E é aí que a gente vai atrás de se capacitar cada vez mais, né? Eu estou me especializando agora na psicomotricidade, Stefano Leils na educação física especial. Então, não é qualquer profissional que, me formei em educação física, vou trabalhar com autismo. Não, entendeu? Então, ele já procurou antes, né? Como eu procurei antes. Então, meus estágios foi todos parte adaptada, né? E aí, você vai fazer o ajuste com os pais para você mostrar. Ó, a gente vai trabalhar com o seu filho, ele hoje eu não consigo incluir ele no grande grupo. Preciso desse atendimento 1 para 1, como ele está falando, certo? Certo. A partir do momento que a gente vê o avanço, os ganhos, né, a cada aula, a cada ajuste com os pais também, que eu falo, tem que ter, eu falo muito dos pais, porque é o que vai alavancar ou o que vai desmoronar. Porque muitas vezes a criança chega ali na borda, o pai, não. Calma. É uma construção bem feita. Olhe, o que ele vai fazer? Ele vai abaixar, vai ficar na água, ele vai sentar, ele vai se virar, ele vai só andar perto, ele vai só olhar, ou ele vai pular. Aguarde, espere. E se ele pular? Aguarde, ele não está na natação, aguarde, já aconteceu, entendeu? Então, tem locais que ainda não estão apropriados, né, como você estava falando, e aí a gente parte para clínicas, né? A gente atende clínica. Ele é de São Luís, sou de Natal, né, Rio Grande do Norte, e a gente tem esse contato, né? Fui em busca desse cara aí há alguns meses atrás, e a gente tem essa troca, e aí é quando a gente vai ver. Tem piscinas que a gente atende que ela tem sim um potencial para atender essas crianças, como tem piscina que não tem nenhum, mas a gente tem que atender. É necessário, e aí a gente vai criando nossas estratégias pelas nossas vivências. Você chega lá numa piscina que não dá pé, e aí você vai, mas eu tenho que fazer. Então, a criança não gosta do material, não gosta da boia. E agora? Ela quer ficar no seu braço. E aí vamos lá, entendeu? Então não é o que eu falo. Pessoal, não é qualquer profissional. Não é qualquer profissional. Você tem que se especializar, você tem que ler, estudar e entrar na vivência. Também não é só ficar ali, eu só produzo aqui 100 artigos por mês, né? Não exagero, né? Mas eu produzo, certo? Mas tu tem a vivência. Tem um ponto que eu acho que é importante que tu fala, que é especificidade de cada caso. Uma vez eu trabalhei com o Maurício Duran numa faculdade com aulas de natação inclusivas, e aí tínhamos cegos, problemas de coluna e por aí vai. Nós da educação física e uma galera da fisioterapia. Cara, o que os caras da fisioterapia têm de especificidade sobre cada caso, né? Então assim, a vértebra tal aconteceu isso, e aí o atendimento ele passa a ser um pouco mais específico. Então às vezes eu vejo que a nossa atuação fazendo puxão de orelha, às vezes ela é muito rasa na concepção do cara. Ele tem baixa comunicação. O que mais? O que é isso? O que isso traz? O que diz assim? Isso o que traz do artigo? Mas ele tem um hiperfoco. O que é o hiperfoco? Como que é? Como que eu ajudo? Então assim, eu acho que a especificidade do conhecimento, aí eu acho que nós temos uma grande defasagem. Porque nós precisamos realmente estudar sobre cada ação. Porque senão a gente fala, ele tem ali, igual eu tenho um cunhado que é surdo. Aí você fala, ele é surdo, ele não ouve. Não, tem várias capacidades e competências que a gente precisa entender, talvez nos mínimos detalhes. A partir daí, a cereja do bolo é o que eu ensino. E também não é só como você falou, né? Cada especificidade. Isso, cada ação ali, a pessoa, né? Tem que ser um indivíduo, né? A receita de bolo, né? Vamos dizer assim. Eu tenho uma lesão na lombar, L4, L5,
Pronto. Eu vou manipular aqui, que eu sou fisioterapeuta, fazer assim. Tá certo. Ele é e ele vai saber o que fazer, né? Ele é uma criança, TEA, certo? Suporte 3, né? Um grau 3, né? A gente falou assim. Então, é só fazer isso. Entendeu? Então não vai ter a receita, né? Como fosse uma receita de na L4, L5, uma lesão aí, eu vou trabalhar isso aqui, e é onde a gente confunde, né? Muitas pessoas confundem a natação terapêutica para hidroterapia, certo? E aí a gente já vem, aí vai bananar, e aí é melhor. Então só para fechar, hidroterapia, fisioterapia, natação terapêutica, profissionais de educação física que sejam capacitados. Vamos lá. E eu tento aqui levantar agora um outro problema que a gente encontra na natação. A metodologia Gustavo Borges fez um estudo com 387 academias, onde 32 mil crianças deixaram de nadar quando estavam da iniciação para o aperfeiçoamento. Então, mais de 70% das crianças, os pais entendem que se ela aprender os 4 nados, ela não precisa mais nadar. Então, saiu da iniciação, aprendeu os 4 nados, a criança sai. Quanto? 70%? 70%. Tem isso, 387 academia. Como vocês veem esse problema que a gente enfrenta agora e como solucionar esse problema? Então, essa criança está deixando porque o pai não entende o processo, porque a criança não gosta mais da natação quando chega nessa fase. O que fazer agora? Então, eu acho que eu posso começar falando um pouquinho sobre que não é que a criança não gosta, mas eu acho que o pai acha que solucionou o problema que tinha. Meu filho não sabia nadar, hoje ele não se afoga mais. Eu posso ir para uma piscina que meu filho vai brincar, meu filho vai saber nadar com os amiguinhos e ele não vai se afogar. Se caso acontecer um eventual acontecimento, ele vai saber sair daquilo. Então, não que a criança não goste, mas eu acho que os pais acham que solucionou. Faz até com que o aluno, a criança, ela regrida na evolução que ela estava tendo. Então, não é só questão do profissional, que também tem isso. Tem aquele profissional que às vezes se acomoda. Sabe que a criança pode render até tanto, mas ele, enfim, eu consigo fazer isso aqui, o pai e a mãe gostam, solucionei aquele determinado problema que me foi apresentado. Mas eu acho que a maioria é mais a questão dos pais. Eles acham que solucionaram o problema que eles chegaram na aula de natação, apresentaram o problema, aquele problema foi solucionado, então para ele, ali acho que já é satisfeito. Foi suficiente, né? Foi suficiente. O próprio professor, junto com os pais, junto com o pai, naquela fala que eu fiz agora há pouco, antecipando, né, falando para ele, olha, não é só aprender a nadar. Lá no começo, o pai chegou para matricular, vamos lá, qual é o seu objetivo? É que fulano aprenda a nadar. Tá, mas a gente não vai só até onde ele aprender a nadar. Quando ele aprender, ele vai precisar melhorar. Quando ele melhorar, ele vai precisar ainda lapidar. E nisso tudo vai ser uma manutenção da saúde, que ainda tem tudo isso. Fora todos os outros muitos benefícios da neuroplasticidade, né? E que não posso deixar de falar. Então, tudo isso, claro que a gente não vai estar usando nomes difíceis com os pais, mas a gente vai explicar lá no início, para que esse pai seja instruído e aí ele consiga se... Não, né? Também a questão da valorização da área, né? Se o profissional ele não fala o que ele está fazendo, qual o objetivo dele, com o aluno, com a área da natação, se a gente não se valoriza, se a gente não coloca para frente, não se faz capacitações como a gente está aqui, não procura cursos, o pai também, ou ele tira a criança de você e da natação, ou ele só troca de profissional. Vamos fazer um exercício de zoom in, né? O zoom out é quando tem uma figura vermelha, aí o zoom out é a crista de um galo, aí o zoom out, esse galo está na fazenda, sabe? Vamos fazer o inverso. Então temos 70%. 70% saem. Eu digo que é um problema se eles saem sem saber nadar. Não, eles sabem. Sabe. Eu não vejo se é um tão problema assim. Porque se nós olharmos a partir dos 7 anos, a criança ela precisa e tem uma dependência do outro e de ações coletivas. Então assim, se sair nadando, acho que já é um grande barato. Eu acho que é um grande barato. Agora, a gente pode avançar. Vamos montar equipes de pré-treino. Equipes... assim, mas perceba que mesmo a montagem de uma equipe de pré-treino, isso é base social.
Não é nem uma base técnica, é uma base social de segurar o cara. Mas se você ver as academias, até 6, 7 anos, elas estão cheias. Dos 8 aos 16. Uma vez numa academia em São Paulo, muito famosa, como consultora, a ideia era: o que precisamos fazer para trazer os adolescentes para a natação? E aí o que a gente fez? Nós convidamos os adolescentes matriculados na natação para bater um papo aqui. Aí tinham 20 adolescentes. E aí tu começa a ver que assim, mas o meu pai já não quer mais pagar porque eu estou crescendo, né? Porque eu tenho uma outra necessidade de trabalho ou de estudo. Então veja, também vem algo chamado educação para o esporte ou educação para e pelo lazer, né? Se nós olharmos as grandes biografias de grandes pessoas no mundo, todas elas têm um lazer envolvido, tem esporte, tem um hobby. Então veja, eu como pai da Maria Flor, eu quero que ela cresça no mundo produtivo, de trabalho, de empreendedor, mas que também seja educada para o lazer e para o esporte. Que ela não só sobreviva, né? Que ela viva plenamente, tá? Eu adorei a fala de todos. Muito que se identificou de solução, como a gente vai solucionar isso, né? Só para mim não perder a linha de raciocínio. E eu vejo que como vamos solucionar. Porque muitas das falas o professor fazer tal coisa, o professor fazer tal coisa. Mas e as outras pontas? Que isso aqui é a academia, a gestão, que eu sempre trago os cursos, livros. Então, como que eles se unem para resolver isso? Né? De tudo que vocês falaram, vocês podem perceber que a base, o chão, é o planejamento. Tudo envolve o planejamento. Então, o planejamento embasado no médio, curto e longo prazo é o semestre, é um evento específico, é uma ação de vendas para os pais, é alguma ação que vai juntar, enfim, tudo parte do planejamento. E aí, sempre, quanto mais você se planeja, menos chance você tem de errar. Quanto menos chance você tem de errar, melhor vai ser suas métricas de resultados, seus números. Então, eu vejo que falta isso. Tipo, um professor, vou melhorar minhas aulas. Só que a gestão não ajuda nos cursos, não ajuda no material. Ou a gestão fala, a gente precisa melhorar, só que não olha para a piscina. Então não tem esse trabalho, essa conversa. Essa troca. E aí que eu bato muito nessa tecla da gestão, que é o que me move. E falando disso, acho que também tem a parte que sempre a gente está retornando, que é essa parte do pai. Então, o pai sempre a gente informar ele, entregar ele. E o pai está muito presente nas aulas de bebês. Então isso é muito fácil nas aulas de bebê a gente vender isso. E queria ver como vocês lidam com esse pai ali dentro da borda da piscina, que aí como na aula de bebê ele está lá dentro, junto, e ele quer esse feedback o tempo todo. Ele começa a auxiliar, atrapalhar. Como que é essa aula de bebê no dia a dia? Então, traga para mais próximo de ti. Eu gosto de manter a mesma. Eu estou mantendo a mesma fala, né? Mas é porque eu realmente faço muito isso. Dentro da natação do bebê, né? Que é a estimulação aquática, na verdade, a estimulação para bebês, eu sempre gosto de conversar com os pais em tudo. Na verdade, vocês sabem que eu gosto de conversar, né? Então eu converso muito com eles. Exatamente. Então eu converso muito com eles sobre como é que está sendo, como é que o bebê está, o que eles viram de avanço. E eles vão trazendo esse retorno, às vezes até sem eu perguntar, porque eles já sabem que eu pergunto. E aí tem ali aquele vínculo, ao ponto de a gente se ver na rua, parece que são, né, dois amigos. Porque eles vão trazendo esse retorno. Isso, de certa forma, querendo ou não, apesar de ser uma coisa simples e básica, mas é muito forte para a fidelização do pai, ali, quando está na natação. E aí, com tudo isso, eles vão também. Eu sempre nas aulas gosto de ir ensinando. Tem uma frase que eu não lembro de quem foi, mas não é minha, que ela fala que a gente não ensina o bebê, a gente ensina os pais a lidarem com os bebês. Eu acho que é da Tati, alguma coisa a Tati citou isso aí. Que os pais, na verdade, não estão ali para atrapalhar, né? Eles, na verdade, são os nossos aliados. Eu falo para eles toda a aula. Eu não vou ensinar o bebê, não tem como ensinar o bebê ainda. Eu vou ensinar vocês a fazerem com o bebê. Vocês vão fazer em casa, no banheiro, no chuveiro, na piscina. Eles me mandam vídeo, eles comentam o que conseguiu. Chega lá, o bebê deixa eles de mentiroso? Deixa. Mas eles me mandam um vídeo que é para não ter problema. E aí, deixa eu só falar aqui uma coisa. Sempre tem essa dificuldade dos profissionais, na verdade. Sempre que a gente pergunta, tem muitos profissionais que perguntam: você gostaria de trabalhar com bebês? Muitos fogem, dizem que não querem, porque e qual é a dificuldade?
eu não sei como lidar com os pais. Eu até poderia dar aula aos bebês, mas eu não sei lidar com os pais. Porque não sabem como conversar com os pais, têm medo de falar besteira. E aí, gente, a base é a informação. Buscar a informação do que vocês estão fazendo, buscar todo o universo do bebê. Não é aqueles 30 minutos que vocês estão fazendo ali com o bebê que é a aula. Muitas vezes a gente encontra pais que de primeira viagem chegam pra gente e não sabem nada, ainda está aprendendo como segurar um bebê. Tem os pais mesmo, no gênero masculino, chegam, não sabem nem como segurar o bebê, a mamãe fica do lado, feito desesperada, cuidado, não pega aqui e tal, e a gente tem que passar essa calma para os dois, né? Tanto para a mãe que está do lado de fora, com medo do pai afogar a criança, e tanto com o pai que está se sentindo muito cobrado por aquela situação de não saber como buscar, não saber como segurar, e ao mesmo tempo tá a mãe ali do lado de fora. Às vezes eu tenho que parar esse calma e aí buscar com ele, fazer trabalhos individuais de apoio e depois sempre conversar, dar esse apoio emocional também. Eu sempre falo que nós deixamos professor de natação para bebês, não é só professor de natação, são também psicólogos, apoiadores emocionais, amigos, porque a gente não está lá, às vezes o pai chega lá como uma válvula de escape, eles querem informações que às vezes eles buscam com o pediatra, eles não conseguem dar, eles buscam com outro profissional, não conseguem dar, eles chegam perdidos, e aí o nosso papel é justamente esse, deixar eles mais calmos dentro da piscina, passar todos os processos que vai acontecer dentro de uma aula, porque eles se sentiram seguros, eles vão entregar o bebê deles, que é um sinal para mim de extrema confiança, e eu fico muito feliz quando isso acontece. Quando o pai chega, toma que o filho é teu, assim, como se o filho fosse meu. E eu fico muito feliz, porque isso demonstra que ele está confiando no nosso trabalho, no que a gente está buscando. Mas a gente não vai buscar essa confiança, esse vínculo, se a gente só botar lá os 30 minutos e vai embora. Não, é perguntar como foi, se dormiu direito, se não dormiu. Às vezes a criança acorda, vem chateada, chorosa, às vezes é por causa de um dente, às vezes é por causa que não dormiu direito. E aí o professor chega, a criança chora, o pai desiste da aula, vai-se embora. E a gente não pergunta, não busca, depois liga, saber como é que tá. O dente não dormiu direito, liga depois para saber, e aí, dormiu direito hoje, como é que tá? É buscar esse pós, não ficar só nos 30 minutos. Eu acho que isso é extremamente importante para buscar esse vínculo com os pais, ele confiar no nosso trabalho, e aí aluno para a vida toda. Assim. É o foco da comunicação. Mas eu não falei ainda. Fala aí. Daniele Benevides, sou de Fortaleza e tenho uma empresa de personal. E assim, puxando para esse lado do personal, a presença dos pais, né, é uma ausência muito grande. Então a gente precisa buscar estratégias para puxar os pais para essas aulas. E aí é comum em escolinha a presença forte dos pais. Mas o trabalho de personal é muito difícil, porque a gente só vê babá e aluno. Então como que a gente busca, né? Trazer um pouquinho os pais para participar, né? Porque é importante a presença dos pais. Para aumentar o vínculo afetivo, é para eles entenderem como é que o filho deles estão realmente no processo evolutivo. E aí a gente, por exemplo, trabalha com aulas temáticas, Dia das Mães, chama a mãe para essa aula, né, que é uma aula bem diferente, Dia dos Pais, Dia do Desafio, que a gente coloca lá vários desafios e o pai tem que participar da aula junto com o filho, então ele vai falando dos desafios, vai conseguindo desafio, vai marcando a setinha, então não é só importante para a gente, mas principalmente para o filho, porque está ali a presença do pai, então, o vínculo é muito maior. Mas nesse dia eu não posso, porque eu tenho... Vai. Não tem problema. É assim. Não tem problema, faz no outro dia. Foi um processo a gente conseguir mudar a cabeça dos pais, não foi de um dia para o outro. Né? Foi trabalhado, porque realmente não é fácil, porque a vida é corrida, a gente sabe que a vida é corrida. Então, para conseguir um tempinho com o pai é difícil, mas a gente tem que buscar algo para que eles possam estar naquele momento que é importante não só para os pais, mas também. Aí eu tenho uma pergunta final, que o nosso tempo já está quase esgotado. Falando, né, da pai ali na piscina, né?
não que seja bebê, mas a gente levando para criança com autismo. E aí eu gosto muito de falar da minha vivência, porque uma das clínicas lá, e aí ele fala, mas aquele pai, ele fica ali o tempo todo na borda, faz isso, faz aquilo, não sei o quê. Tu aguenta, como é que vocês fazem? Eu falei, eu não acho ruim, né? Claro, eu não quero que ele me atrapalhe, mas até o momento ele não atrapalha, mas eu vou conseguindo ali conversar com ele e mostrar pra gente ser um aliado, né? E aí, muitas vezes, era uma criança que ela mergulha, mas ela não tem a noção de subir. E aí, primeira vez ela, e aí mergulhou. E eu fiquei aguardando. Deu uma pinéia boa. Mas tá boa demais. Aí eu levantei. Mas a felicidade, eu falei, ela não tem a noçãozinha, né, de subir. Aí eu falei, show, já sei aquilo que eu vou trabalhar. E aí o pai dela, né, fica, levanta a cabeça, respira, não sei o quê. Então, atrapalha, para algumas pessoas vai atrapalhar. Para mim, eu vou levando ali numa boa e vou rindo, e vou falando, pronto. Só que agora ela já está pegando mais essa noção, ela já está conseguindo já se locomover bem melhor, já está dando as braçadas, pernada. Então, ele fala, respira, não sei o quê, cabeça fora d'água, não sei o quê. Aí eu falei, pai, ela precisa que a cabeça fique dentro d'água, ela vai levantar só. Aí ele começou, cabeça dentro. Aí ela dava as batatas, cabeça fora. E aí eu falei, pronto, já tá, a gente já tá falando a mesma linguagem. Que houve uma comunicação, né? Justamente isso. E como ela tá falando aulas personal, que é justamente isso, né? Quando você é escolinha, o pai e a mãe ainda entram, né? Na piscina. Quando contrata aqui Renato para a aula da natação, pega o filho, não, mas você tem que entrar. Eu entrar e você não vai trabalhar, não? Entendeu? Não. Isso trabalha. Aí eu falo só assim, ó. Quando terminar, você me diz. E justamente eu acho que quando vai a criança crescendo e os pais vão um pouco se distanciando. E aí justamente lá na frente chega onde Renato estava falando, dessa evasão das crianças. Porque elas têm a prática esportiva, mas ela não tem a prática esportiva, ela tem como esporte. Esporte, competidor, competição. Então, se aquela criança ela nada, eu gosto de nadar, mas eu gosto para competir e eu tenho bons resultados, eu vou continuar. Aí eu vou lá para a escolinha dele. E aí eu vou continuar. E aí a criança se desencanta. Eu estou perdendo agora e o pai não vai estar ali no pé. Ele já sabe nadar. É 70%, entendeu? Então, já era. E isso não é só na natação, né? Se a gente for ver, são vários esportes. Os esportes, eles chegam até a parte ali do ensino médio. Depois, são poucos que continuam no universitário, né? A gente foi esportista, cada um na sua área. A gente vai chamar e aí, depois do universitário sobre cultura física. Não é nem cultura esportiva, é cultura física. E aí também tem outro gargalo. O que eu tenho de experiências esportivas na escola, se tem pouco logística fora da escola. Então pensem nos conteúdos na escola, ok? Pensaram? Sim. Tá. Esses conteúdos existem numa academia convencional? Não. Então eu preciso reconhecer uma nova prática. Isso demanda tempo, que é a cultura. Tá? Uma pergunta que vale para todos: bate-bola lá, Marília Gabriela. Ou Renato Simon, Paçoca. Resposta rápida, simples, já vão pensando, vou começar pela Lara, que é o seguinte: cada um tem uma área, a melhor área de atuação, o seu melhor tema de atuação. Uma dica a quem está nos assistindo, pode ser uma dica pedagógica, de gestão, de carreira, uma dica rápida de cada área, e aí a gente finaliza. Atenção, produção, vocês vão participar daqui a pouquinho, hein? Isso é completamente diferente. Vai lá. Meu nome é Salária, aqui de Fortaleza, também sou personal. A dica que eu tenho é respeitar o tempo da criança sempre, independente de ser típica ou atípica, e ter os pais como aliados, sempre. Não tem outra coisa, só ajuda. Boa. Vamos fazer assim, ó. Cada um fala o nome e se quiser falar a rede social para que as pessoas possam nos conectar, ok? Ok, perfeito. Rede Lara. Rede Lara, o seu Instagram. @Lara Personal Swim. Bom,
Bom, a minha dica é mais para essa questão quando o aluno chega com muito medo. Geralmente os pais já trazem alguma parte, já trazem quando já aconteceu o acidente, já aconteceu da criança já passar pelo processo traumatizante com água, e aí chega, quero que meu filho aprenda a nadar. Primeiro ele vai precisar perder todo aquele processo negativo que ele passou para depois, e só então aprender a nadar. Mas muitas vezes os pais querem ver o que? Logo, você entender que essa criança ela tem um processo para passar por... São dois, na verdade. O processo de perder o medo e depois o processo para aprender a nadar. Mas o pai quer que pule o seguinte. Aí tem que chegar, conversar com esses pais, para que eles entendam que sim, é importante que ele nade, mas não é o principal motivo agora. E é isso, essa troca com os pais. Aí, no caso... Sua rede social? É @luoli17. A minha dica é mais a respeito da inovação, do inovar para motivar. Às vezes a gente se acomoda demais, né, com os professores, no que já sabe, no que faz. E eu acredito que a inovação motiva muito as crianças. Quando leva algo legal para elas ficam, nossa, hoje vai ser muito bom, vai ser muito legal, fica animada, faz a aula toda, hormônio da alegria, do prazer vai lá para cima, da felicidade, e gera uma expectativa também para a próxima aula, né? Ela já vai com felicidade, empolgada, exatamente. Então eu acredito que seja inovar para motivar, inovar sempre, procurar coisas novas sempre. E a minha rede social é tiare.natação. A dica importante é... Hoje, quando a gente trabalha na piscina, já temos um ambiente prazeroso, motivador. Porém, se o melhor brinquedo da criança não estiver junto, que é o pai, isso vai se tornar mais difícil. Então, o melhor brinquedo da criança é a afetividade com a família. Então, essa é a dica-chave, iniciar o processo de aprendizagem com eles dentro da água. Tá? Minha rede social é Pratique Aqua ou Stefane LBSC no Instagram. Pratique Aqua. A minha dica é usem e abusem das aulas historiadas. Eu sou apaixonado pelas histórias e pelos personagens que vão conduzir lindamente as suas aulas e as aprendizagens. Minha rede social, Thiago Paçoca e Brincadeiras e Jogos. A minha dica é não ficar apenas na piscina, não usar apenas a natação. Mas dentro da neuroplasticidade, quanto mais informações, quanto mais vivências, quanto mais experiências, mais aquilo vai agregar no desenvolvimento global daquela criança. Então, natação traz brincadeiras de luta, traz brincadeiras de atividades terrestres, traz brincadeiras da beira da piscina que passam para dentro e por aí vai. Sempre esse misto de coisas boas, inovadoras e tudo que os colegas falaram. Meu arroba é tiailda_natação. Sigam lá. Minha dica de ouro é invista no marketing pessoal. Então invista num logo, invista num nome que pegue. Crie um nome para você. A criança não vai saber quem é o Renato Simon, mas ela sabe quem é o Tio Bob Esponja. Então para as crianças eu era o Tio Bob Esponja. Descobrimos! Os maiores eu era o Simon. Não adianta eu ser o Renato. Os bastidores. Então o Renato tem um monte de Renato, o Simon só tem eu. Então cria um nome que pegue para os pais, um nome que pegue para a criança, uniforme colorido, que chame a atenção. Eu estava em Uberlândia dando curso, eu vi o pessoal querendo fazer uniforme branco, outro querendo fazer uniforme azul. Não, faz laranja. O meu uniforme na natação criativa tem um agasalho rosa. O pessoal me vê de longe. Eu entrei no condomínio, os pais estão me vendo. Então crie o seu marketing pessoal, aprenda a se vender, estude e use redes sociais. Então, só para agregar como o pessoal estava falando aí, então fazer aulas mistas, né? E a importância da frequência, para que os processos aconteçam. Então, todo mundo falou um pouco, mas se você não tiver uma frequência, uma continuidade de um trabalho, não vai ter aula de natação, aula de hidroatleta, não vai ter um avanço. Então, você fazendo a prática contínua com aulas mistas, eu acho que tem resultado. É aqua.rc, minha rede social. Obrigado. Minha dica é a seguinte, embasado no que a gente falou tudo aqui. Se planeja em diversas pontas, desde o seu planejamento do negócio, seu plano de negócio, como que ele nasceu, como que ele sobrevive, até as outras pontas vertentes, marketing, processo de vendas, aula, quanto que você vai inovar, análise da concorrência, métrica de resultado, tudo parte do planejamento. Então, quanto que você está se planejando? Essa é a minha dica. O Instagram é @professor Geraldo Hoffer e adquira o livro da galera direto com eles, com a Brincadeiras e Jogos. Então, eu vou fugir um pouquinho sobre a questão de conhecimento. Vou falar, a minha dica para vocês é coloquem a mão naquilo que você faz.
Não adianta a gente saber, a gente querer trabalhar, o financeiro é muito bom. Mas se a gente não fizer aquilo com amor, com carinho, com gosto, com afeto, não vai pra frente, tá? Então, antes de tudo, façam com amor. Decidam a área que vocês vão trabalhar e trabalhem nela com carinho, porque a gente tá tratando com humanos, com gente. E minha rede social é @prof.raisouza. E eu vou falar o que não fazer, né? Um pouco ao contrário de todos, mas é tanto nós profissionais quanto pais, né? Quanto amigos, é o não comparar. Aquela criança tem 3 anos, nada, e aquela de 3 não nada, né? E como eu não trabalho só na natação, eu trabalho também com karatê, e a gente vê muito isso, né? A criança faz isso e aquilo e aquela ali não faz. Meu filho, o mais novo, ele já nada e o mais velho não. Então fica comparando, não compare que trauma, frustra, então só vai ser coisa negativa. Então, eu sou Jadner, Natal, o Instagram JDNRRF. Botou Jadner aparece. Botou Jadner aparece. Em breve será Bora Nadar. Bora Nadar. Então, minha dica é, primeiro, busque saber se é essa carreira que você quer seguir. Se é isso mesmo que você quer, se é a natação que você quer seguir. Dentro da natação, qual é a área que você quer se especializar? Sabendo qual é a área que você quer se especializar, mergulhe nela, se aprofunde, busque todos os eixos possíveis ao redor daquele nicho, para você saber como se respaldar em tudo que faz. É uma dica também junto, o amor, porque não adianta a gente se especializar naquilo só visando o dinheiro, se não se apaixonar por aquilo, não ser apaixonado por aquilo que faz. Porque sendo apaixonado por aquilo que faz, você vai transferir isso para o aluno, ele vai perceber, principalmente as crianças, que eles são sensitivos, eles percebem quando vocês estão mal na aula, quando vocês estão num dia ruim. Então, quando você é apaixonado pelo que faz, isso é transferido pelo aluno e ele retorna para você, gera um vínculo, e desse vínculo ele te acompanha. Se tu mudar 10 vezes de academia, de empresa, ele vai acompanhar, porque o pai percebe esse vínculo. E é isso. Minha rede social é Tialine Natação, segue lá. Minha dica de hoje é investir na qualificação. Acho que a qualificação e o estudo pode levar você para muito longe. Inclusive, se não adquirir o nosso livro, Natação. Poucas unidades. Tem poucas unidades. E outra dica importante, acho que é não desistir na primeira queda. Eu, como personal, né? No começo recebi vários não, mas não baixei a cabeça, levantei e continuei firme. Então, não desistir na primeira queda, né? Não desistir na primeira topada, seguir em frente. E o meu Instagram é @barbatanaswim, segue lá, gente, para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. A minha dica é o que eu penso todo dia quando eu vou trabalhar, que é respeite e aproveite o processo. E explicar para os pais respeitarem também esse processo, porque ele falou da comparação. Eu tenho uma mãe que compara muito a mais velha com a mais nova. A mais nova, a mais velha na idade da mais nova já fazia mais coisa. Mas a mais velha é a mais velha, a mais nova é a mais nova. Então respeite o processo dela, respeite o processo e ensine os pais a respeitarem e aproveitar o processo de crescimento de cada criança, porque ele é único. Então a gente não tem por que correr contra o tempo. Cada um vai aprender no que tiver que aprender. E eles vão conseguir. E a minha rede social é Elisa Custódio. Mas segue Barbatana, que a gente tá lá. E pra gente terminar aqui, pessoal, foram 2 livros, vários autores, e já tá vindo o terceiro. Estamos lançando a terceira chamada, que vai ser o primeiro livro do primeiro semestre de 2023. A gente só consegue pensar em 2023, planejando em 2022. Eu queria agradecer todo mundo que viu, ouviu o nosso podcast, que acompanhou. Deixe os comentários aqui embaixo, deixe sua sugestão aí de brincadeira para a aula de personal e compre os livros. Então já virou best-seller e acompanhe todas as redes sociais desses profissionais. Quero agradecer ao Simon, a natação criativa, que eu acho que para nós como autores é uma oportunidade, né?
porque aqui tem Brasil todo envolvido, então cada vez mais como canais e pessoas que possam nos dar voz, eu acho isso extremamente importante, né? Então, mais uma vez, sim, obrigado aí aos autores, né, que confiaram a esse processo. É um processo legal, divertido, ansioso, mas que no final sempre a gente acaba colhendo. Quero finalizar de uma forma diferente. Nós estamos aqui, mas temos uma produção trabalhando. Será o seguinte, eu vou ocupar o espaço da nossa cameraman e os três virão pra cá, pode ser? Pode. Então, ó, aqui ó, com vocês, Patrick, Jaene e Laísa. E aí eu vou deixar, Paçoca, pra eles que chegaram agora, eles darem a dica de sucesso deles. Boa! Bora! Jaene, dica de sucesso. Dica de sucesso? Gente, é estudar, não tem outra coisa. Tem que estudar, a gente tem que aprender, tem muita coisa nova surgindo, tem coisas antigas que a gente nem sabia, a gente está aprendendo muito nesse congresso, e é isso. Bora ler, né, meu povo? Isso, a rede social. Rede social. Rede social, Jaine Natação. Pronto, Jaine Underline Natação. Aê! Patrick, aqui. É dica rápida e fácil. Mira em algo e vai. Eu vejo muito no Instagram o ambiente aberto. A pessoa que atende todo o público acaba se atrapalhando. Exato. E é isso. Meu arroba é @tiopatrick underline natação. Boa. Laísa. Foco no processo que o resultado vem. A natação. O arroba da tia, o arroba. Fala, tia. @lf.dr. Aê! Pessoal, um grande abraço a todos e até uma próxima gravação. Aê!